O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Medir, amigos, irmãos em Jesus Cristo. Nossos tempos são de ganância, violência, corrupção, impunidade, situações que o povo sofre. Os que lutam geralmente caem no descrédito. Às vezes são ameaçados, perseguidos, caluniados e alguns chegam até a morte. A palavra de Deus, nas leituras de hoje, nos alerta para mudarmos essa situação. Ele nos promete um paraíso, na primeira leitura. Ele nos dá o paraíso, que é o Espírito Santo entre nós, no Evangelho. E nos promete uma eternidade, porque aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, também nos ressuscitará. A primeira leitura nos traz a memória do paraíso. Quanta saudade desse paraíso. E perguntamos, paraíso é uma saudade ou uma esperança? Vimos que tudo era devidamente harmonioso, mas a serpente, aquele animal sorrateiro, persuadiu primeiro o casal, e assim a família se desarmonizou, e os filhos passaram a lutarem um contra o outro. Deus não proíbe nada no paraíso, ele apenas orienta. Comer o fruto significa tomar conta do seu próprio nariz e não se preocupar com o outro ou com a comunidade. Assim, desfigurados, nus, eles sentem vergonha do Deus Criador. Quando Deus pergunta, aonde vocês estão? Por que vocês estão nus? A culpa é distribuída. Um joga a culpa no outro até que acha a serpente como responsável. Símbolo naquela região do sucesso, do ter e do poder. Esta é a causa da desunião. Nada é externo, é dentro de nós mesmos, aonde falta graça,
vem a desgraça. E a situação continua no nosso mundo de hoje. Muitos ainda perguntam, mas Deus não pode dar um jeito nisto? No Evangelho, a preocupação de Marcos é mostrar quem é Jesus. Não quer descrever detalhes da vida de Jesus, teorizar sobre a vida do Messias, mas mostrar que a sua ação é uma ação de Deus. É o Filho de Deus que veio para nos salvar, resgatar o paraíso que nós perdemos. No Evangelho nós podemos dividir em 3 partes. Primeiramente, Marcos mostra que Jesus é cercado de gente oprimida. Ele está na Galileia, onde está o povo mais marginalizado, distante do templo. E Jesus se sente em casa, com sofredores de toda espécie. Ele alivia a dor, ele cura, ele resgata, ele salva, ele faz viver de novo. Mas estar na sua significa expor aos que são contra, inclusive a família. Ele declara que a sua verdadeira família é aqueles que cumprem a vontade de Deus. A segunda parte do Evangelho de Marcos mostra, como sempre, os doutores da lei tentando desmoralizar Jesus Cristo. Marcos conta que inclusive vieram de Jerusalém, ou seja, eram mensageiros do Sinédrio, o Supremo Tribunal que já tinha decretado a morte de Jesus. Eles acusavam Jesus porque ele tinha um espírito ou um sistema demoníaco. A acusação é grave. Por isso que Jesus a qualifica de pecado sem perdão. É o pecado praticado contra o Espírito Santo. Jesus mostra, através da ação e das palavras, que o homem forte, capaz de amarrar Satanás, e é mais forte do que ele, é aquele que Marcos lembra de João. Após mim, virá alguém mais forte do que eu. O que é o pecado do Espírito Santo? É a blasfêmia que se comete quando se tenta desmoralizar ou impedir a atividade salvadora e libertadora do reino. Terceira parte do Evangelho, a família de Jesus. A cena faz contrastes com os que estão dentro, com os que estão fora. A verdadeira família perpassa a condição natural do homem, mas é tão simples. A família de Jesus é estar com ele. A segunda leitura é uma coleção de vários bilhetinhos escritos em ocasiões diferentes e situações diferentes. Ajuntado, mostra que o anúncio do Evangelho provoca toda espécie de sofrimento, pois a palavra suscita conflitos na sociedade. A palavra de Deus transforma, e apesar das perseguições, dos sofrimentos, tudo se supera. Esta é a razão do apostolado. Tudo deve ser feito no sentido de fé, pois essa não desgasta as pessoas, pelo contrário, rejuvenesce conscientemente. Paulo usa a imagem da tenda, que como os beduínos do deserto, depois de um tempo de pausa, sai à procura de um outro lugar, um oásis onde possa descansar. Assim deve ser a nossa vida, sempre em busca do local, oásis, um lugar seguro onde se pode repousar. Essas 3 leituras parecem-nos que estão sendo escritas num jornal de hoje. Traz tantas novidades para nós. Nos dá muita reflexão, mas nos acalenta também. Nos dá esperança. A esperança na primeira leitura que nós vimos. O paraíso não é uma saudade. O paraíso é uma presença. Deus continua amando e respeitando o livre-arbítrio do homem, que muitas vezes não sabe usar da sua liberdade e cria esse mundo que nós viemos aqui pedir perdão e redimir pelos seus pecados. Quem é responsável por essa situação de tanta corrupção? Quem são as serpentes em nosso meio? Quem é essa serpente dominadora? E perguntamos, quais as dificuldades que nós temos hoje de viver no paraíso, na nossa casa? Quais são as serpentes
que estão destruindo os nossos lares. Quando nós pensamos em nosso trabalho, quando nós pensamos em nossa vida, como é que está toda essa graça que Deus deu? Como é que nós temos usado? E nós confirmamos, a partir de Jesus Cristo, Deus não quer o nosso mal, Ele é o libertador, por isso Ele vem pisar na cabeça das cobras. Ser uma família, esse é o convite de Jesus Cristo. Quem quiser vir a mim, pegue a sua cruz e siga-me. O que Ele traz de novidade? Uma vida de volta ao paraíso, o resgate desse paraíso. Deus não vai mais perguntar por que nós estamos nus, por que nós estamos com vergonha, porque agora nós não vamos sentir mais essa situação, porque nós estaremos revestidos com a graça de Deus. É aquilo que São Paulo fala também nas esperanças, mesmo na perseguição. Quem nos separará do amor de Deus? Amigos e irmãos, essas são as mensagens que hoje nós podemos tirar muito da nossa vida. E particularmente, nesse conjunto de pessoas que vieram aqui rezar pelos seus entes queridos, nomeando a missa de 7º dia, não podemos deixar passar em branco essa mensagem da segunda leitura. De fato sabemos que se a tenda em que moramos esse mundo for destruída, Deus nos dá uma nova moradia no céu, que não é de obras humanas, mas é eterna. Isso nos consola, porque alguém morreu para dizer isso, e aqueles que duvidavam da sua morte, Ele passou vivo e ressuscitado no meio de nós. Por isso nós queremos acalentar o choro de vocês e também dizer: a esperança não decepcione. Dói, é triste, mas se alegre, que todos nós vamos passar dessa vida e vamos encontrar uma tenda definitiva, onde o amor de Deus será na eternidade a nossa felicidade. É triste, é difícil consolar, mas Deus manda seu Espírito Santo através de Jesus Cristo na Eucaristia para nos dar conforto, para nos dar esperança. O paraíso não é aquilo que ficou, o paraíso está sendo construído. Infelizmente há males nas nossas vidas, mas Jesus Cristo é o forte, é aquele que vai pisar na cabeça da serpente e nos dar uma vida nova. É difícil aceitar? Mas a esperança não decepciona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.